Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes, advogado especializado nos concursos da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o exame antropométrico. Aparentemente, o exame antropométrico ele é uma etapa que não reprova, mas vou dizer, reprova e reprova muito. A gente tem bastante candidato que é cliente nosso, que a gente tenta resolver na justiça aí, o problema desse candidato, então não vacile. Você candidato, não vacile. E aquele candidato que não tem a altura mínima exigida e a candidata também que não tem a altura mínima exigida, pelo menos no concurso da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro, não adianta brigar. Como eu falei, venho falando aí em vários vídeos, os requisitos para ingressar no cargo público, seja público militar ou seja civil, obrigatoriamente esses requisitos têm que estar escritos em lei, certo? Já mencionei isso em algumas vezes. O que acontece em relação ao exame antropométrico, existem duas leis estaduais tratando sobre a altura dos candidatos do sexo feminino e sobre a altura dos candidatos do sexo masculino. E essas duas leis, ela trata sobre cada um. Então, os candidatos do sexo masculino, a altura mínima é 1,65 m, enquanto que os candidatos do sexo feminino, a altura mínima é 1,60 m. Tá? Em relação a isso, não tem como discutir. Muita gente chega para mim e pergunta: Marcelo, eu tenho 1,63 m, por exemplo, sexo masculino, servi ao Exército, servi às Forças Armadas e não tive problema nenhum. O problema é que, para ingressar nas Forças Armadas, pelo menos no Exército, a altura mínima é 1,60 m para os homens e 1,55 m para mulheres. Mas observe o seguinte, por que é dessa forma? Existe inclusive uma legislação tratando sobre isso para ingressar no Exército. O Exército ele tem abrangência nacional. Então nós temos lá no Sul pessoas que têm uma estatura maior, nós temos no Nordeste e no Norte pessoas que são descendentes de índios, caboclos, cafusos, que a estatura é um pouco menor. Então o Exército não pode limitar numa altura maior e aí vai evitar que pessoas que são menores entrem. Então isso aí é para dar mais acesso. Essa mesma regra não se aplica aqui no Rio de Janeiro, mas isso aí é de acordo com cada região. Aqui no Rio de Janeiro é indiscutível essa altura porque, como a limitação ela é dada por uma lei, ou seja, duas leis, está lá no edital essas duas leis, então é discutível. Já houve momento em que a altura para o candidato do sexo masculino era 1,68 m, hoje é 1,65 m. Tá? Então esse ponto é indiscutível. O que é importante se observar é 1,65 m para homens, 1,60 m para mulheres. Se não tiver essa estatura, não adianta. Não adianta nem fazer o concurso, a não ser que essa altura venha a ser alterada por lei aí posteriormente. Tá? Então é importante observar isso. Tá? Só que o exame antropométrico ele avalia tanto a altura quanto o peso. Porque existem alguns índices, são 5 índices de peso, exatamente eu não sei, no edital tem essa informação, e apenas 2 deles são considerados. O que não é considerado? Aquele